22 de Levítico, capítulo 13. Mas eu vou repetir aqui só o verso 22. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote decidirá: imundo, praga é. Irmãos, aqui se trata da lei do leproso. No tempo de Moisés no deserto. Veja bem, irmãos, considerando hoje a lepra como pecado hoje. Fica bem atento, irmãos. Hoje à tarde tem um pouco de reflexão na palavra de Deus, né? Estava meditando o que era a lei do leproso. Eu falei, mas por que Deus faz tudo, criou todo esse mundo? Vemos essas fontes, os mares, os oceanos, né, irmão? Rios tão grandes, montes, tudo Deus fez o ser humano. Olha para mim, o que é uma lepra para Deus? O que vocês acham? Ninguém me responde nada. Mas por que tanto falou que o sacerdote considerava aquele homem como imundo? Eu fiquei parado meditando nisso. Aí veio em mim o pecado. A lepra, ela é contagiosa. O pecado contagia. Contagia. O pecado cheira mal. Diga aleluia. Irmãos, então veja bem que então o sacerdote, quando achava alguém com peles, mancha no seu corpo, que trazia enfermidade, o sacerdote, o homem de Deus, ele examinava aquela pessoa e depois de examinado, que considerasse mesmo como imundo, ele era separado. Era tirado do meio do arraial, do povo, e considerado como imundo, porque a doença ela contagia. E o pecado contagia. O pecado cheira mal. O pecado mata. A lepra cheirava mal, a lepra contagiava, a lepra matava. Pois Deus era considerado como imundo. Por que o salmista disse, irmãos, que o pecador não permanecerá onde? Na congregação do justo. Não é assim, mais ou menos? Quem está entendendo, diga aleluia. Diz que o pecador, ele não permanecerá na congregação do justo. Não tem jeito de ficar. De qualquer maneira, por queijo ou não queijo, irmão, ele queira ou não queira, a própria palavra, o Espírito Santo vai tirando ele fora. Aleluia. Assim também era a lepra. Irmão, depois do sacerdote examinar aquela pessoa, constatou que está na pele, ela penetrou, viu que era a mesma lepra, a pessoa lhe declarava: imundo é praga. Então era tirado fora do arraial. Diga aleluia. Mesmo assim no nosso meio, meus irmãos, se tiver pecado permanecendo, vocês podem ver, irmão, que não permanece no nosso meio do povo de Deus. Aquele que está usando de engano, usando de mentira, usando de coisa, irmão, ele é arrancado do meio do povo de Deus. Irmão, nem é preciso a gente chegar e tirar, não. A própria palavra começa tirando ele. Era como aqui a lepra. Alabacastu de caia. Era como a lepra. O salário. Mas o dom gratuito de Deus. Diga glória a Deus. Mas o dom gratuito, presente gratíssimo, sem nenhum preço, é um dia no céu morando, um ano morando no céu, 10 anos morando. Quanto tempo, diga aleluia, que Deus está te prometendo.
Mas não deixe que essa lepra venha contagiá-lo nós não, irmão. A manacaçou, a pessoa por si própria, ele não aguenta ficar, porque ela começa a cheirar mal. O pecado começa a cheirar mal. Todo mundo já começa a se sentir mal. Essa pessoa só fala mal. Essa pessoa só fala mentira. Essa pessoa faz tal. Você está sentindo? Sente ou não sente o cheiro? Sente ou não sente o cheiro? Sente ou não sente o cheiro do pecado? Irmão, o leproso entrava, onde ele entrava, todo mundo já se recuava, todo mundo afastava. Chegou um ponto de colocar uma lei, 50 metros para falar com a pessoa que estava com saúde. O leproso não podia ficar perto, porque a lepra é contagiosa, e o pecado contagia. O pecado ele contagia desta maneira. Canta Nagastu. Mas essa madrugada, irmão, é uma madrugada que a lepra vai sair do nosso meio nessa madrugada. O Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Só o sangue de Cristo, que quando nós se convertemos, que Ele pode nos purificar de todo pecado. Só esse daí só. Então era considerado como imundo. Aquela pessoa, meus irmãos, era retirado do meio do arraial, porque ele iria contagiar a nação, ia contagiar o povo. Imagina dentro de uma igreja, acho que Eclesiastes capítulo 9, verso 18. Vê se os irmãos acham para nós aí. Vê se eu estou falando certo. No livro de Eclesiastes, Eclesiastes 9, acho que é o último verso do capítulo. Mas tem que ler o final do versículo. Pode ler. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. A última parte do versículo. Mais um. Só pecador. Por que acontece? O que a lepra faz? O que a lepra faz? Qual é a origem da lepra? Qual que é a origem da lepra? O que ela faz? O que ela faz, irmãos? Ninguém sabe. O que é contagiar? De longe, se o vento bater, ela pega em você. Diga aleluia. Assim tem, meus irmãos, o pecador, irmão, ele destrói, é como a lepra, vai destruindo muitos bens. Diga aleluia. A lepra, o pecado, ela vai destruindo muitos bens. Alabaia sudecaia. Assim o pecado, irmão, como diz, melhora a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador, o que acontece? Ele destrói muitos bens. É o cheiro da lepra. É o mau cheiro da lepra que contagia. É o mau cheiro do pecado que ele vai contagiando, matando um, matando outro, contaminando um, contaminando outro. Daqui a pouco está todo mundo contaminado. Mas nessa madrugada, o Espírito de Deus traz para nós uma liberdade. Alagasto decaia. Agora eu quero te perguntar, algum médico naquele tempo, hoje eu não sei como é que está a lepra hoje em dia, se tem vacina, se o caso melhorou, se ainda tem gente que tem lepra, a gente não sabe nem mais disso, né, irmão? Mas naquele tempo, irmão, era muita coisa, irmão, era muita doença, era muita praga de lepra. Irmão, é como passou aqui no Brasil, no mundo, né, irmão? Passou o coronavírus, Covid-19, não passou por aí? Ainda não tem um pouquinho por aí? Tem ou não tem? De vez em quando não pega alguém? Pega alguém por aqui? A gente não tem um pouco de medo ainda, irmãos?
A lepra era assim também. Irmão, nessa contagiação do coronavírus, quanta gente morreram? Graças a Deus que nós estamos aqui, né, irmão? Algo aqui foi contagiado? Foi ou não foi? Creio que muitos aqui estão aqui dentro, passou por essa contagiação. É a mesma coisa do que o pecado. O pecado faz isso. O pecado ele vai matando. O pecado ele vai destruindo. Mandeca pastor decaia. Manso. Quantas gentes morreram nesse coronavírus? Quantos foram contaminados? E na lepra do pecado, quanta gente morre? A igreja de Sardo, no livro de Apocalipse, o que o Senhor Jesus falou daquela igreja? Começando pelo líder da igreja, o que o Senhor Jesus mandou aquela carta para aquela igreja? Qual foi o teor daquela carta? Qual foi o teor mais forte daquela carta? Ao anjo da igreja que está em Sardo. Como é que está o restante aí? Quem está com a Bíblia aberta? Tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de quem vives e estás morto. Diga aleluia. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas está morto. Diga aleluia. Diga ao restante de Sardo que estava para morrer. Estava dentro da igreja, mas estava morto. Quem foi que contagiou aquilo? Não é o tipo pecado da lepra? Não é o tipo da lepra? Porque, gente, irmão, eu fiquei parado. O que tem a lepra? Que se Deus pode curar tudo. Deus não pode perdoar o pecado? Mas depende do nosso coração. Para a lepra ser curado, depende da pessoa para receber o milagre da saúde. Diga aleluia. Irmão, é a mesma coisa. Não é porque está aqui dentro, o pastor Gil tem dom de revelação. Põe a mão, Jesus fala. Irmão, depende de você também estar buscando a Deus. Jurandir não vai forçar a curar ninguém, não. Pode ter 1 milhão de dom de Deus. Mas se a pessoa não estiver na posição, nada acontece. Diga aleluia. Para a lepra ser perdoada, ser purificada, também tem que se posicionar diante de Deus. Você quer ser perdoado? Sai da lepra hoje, se humilha nesta madrugada diante. Vou deixar a vida do pecado. Vou deixar a prática do erro, para ver se Deus te abençoa ou não abençoa. Deus não pode perdoar o pecado? Mas ele não perdoa se você não pedir perdão. Quer entendeu? Se você não se humilhar, não chegar diante de Deus, ele não vai te perdoar. Assim a lepra, para ser curado, tinha que se chegar muito diante de Deus. Diga aleluia. Assim também a igreja de Sardo, ao anjo da igreja que está na cidade, na igreja de Sardo. Diga aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as tuas obras, de que tens o nome de que vive, mas está morto. Diga aleluia. Confirma ao restante de Sardo que estava para morrer. Como que estava a igreja? Quem foi que contagiou a igreja de Sardo? Me responda, meus irmãos. Quem foi que contagiou a igreja de Sardo? Mas quem foi que trouxe a contagiação à igreja de Sardo? Não foi o pastor da igreja? Ele estava no erro, matou ou metade ou mais, eu falo que a restante. Quando eu falo restante é um pouquinho que ficou, estava todo mundo morto. Não foi a lepra do pecado? A lepra do pecado. O pastor está assim, eu vou ficar igual o pastor. O pastor fala palavrão, eu vou falar palavrão também.
O pastor anda de bermuda, eu vou andar de bermuda também. A irmã corta o cabelo, eu vou cortar o cabelo também. O pastor é corintiano, eu vou ser corintiano também. Não é assim que mata? Não é assim a lepra? Diga aleluia. Não é assim que vai matando, irmão? O pastor tem, a irmã faz, eu faço também. Ela vai contagiando as pessoas. Mas nessa madrugada, deixa a contagiação desta madrugada. É desse jeitinho que vai matando as pessoas. Um faz, eu vou fazendo também. Ele faz, eu vou fazer também. Amanamaçodecaia. Ele está assistindo pornografia, eu vou assistir também. Ele está assistindo também e está na igreja. Aí vai matando um, matando o outro. É a lepra do pecado. Ela vai contaminando e vai cheirando mal. Mas nessa madrugada não olha para o homem, não olha para a mulher. Hoje nós conhecemos que é o pecado, o que era a lepra. Hoje você pode se juntar a Jesus nessa madrugada. Ainda muita coisa. Você já entendeu. Eu já falei contigo. Você já ouviu o que foi. Já te explicaram. Você já entendeu. Até onde vai? Até onde? Até onde? Cuidado. 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 Muito cuidado com isso. Afasta, tira, lança fora, tira fora do coração. Por isso está doendo ele. Tira isso fora. Não olha, não diga, não abre a boca, não diga, não fala, não conta, não diga. Cuidado. Cuidado, a minha paz, a minha graça, eu deixo com o meu povo. Dá um sol menor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei. Eu navegarei ali adorarei, ó Deus do meu amor. Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, aleluia. Meus irmãos, se vocês forem parar na igreja de Sardo, o pastor estava ali diante do altar, mas ele estava morto. A lepra estava sobre ele totalmente. E ele contagiou a igreja, não foi? Quem entendeu?
Você já leu essa carta, irmão? No capítulo 3 de Apocalipse, né? 3. Você já leu essa carta? Quem foi o causador da morte daquelas ovelhas? Estava morto e Jesus falou. Confirma o restante que já estava todo morto. Na igreja, mas estava morto. É como se um leproso entrasse aqui agora, irmão. Tivesse bem atacado na lepra. A gente não seria contagiados? Quem entendeu, diga amém. A gente não seria contagiado, meus irmãos. Estou dizendo de uma lepra verdadeira, uma doença mesmo, enfermidade. Todos não seriam contagiados aqui agora? O cheiro daquela lepra passasse por aqui, irmão, se vento aqui dentro, todo mundo era contagiado. Mesmo assim, o pecado, irmão, você vai olhando para outra pessoa, porque ele faz, você faz também. Diga aleluia. A Bíblia diz, irmão, não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Irmão, é a corrupção humana do pecado, é a lepra. O leproso era tirado fora, o sacerdote considerava como imundo, né? Praga tira fora, é imundo. O imundo fica na casa de Deus? Não. Fica não. O que a Bíblia fala? Quem acha esse versículo na Bíblia? Quem acha? Quem acha esse versículo na Bíblia? Quem acha esse versículo na Bíblia? Mas o pecador, não é o Salmo 101, não? Ninguém acha? Ninguém acha. Mas o pecador não permanecerá na congregação do justo? É isso mesmo? Não. Alguém achou? Alguém achou? Alguém achou? Alguém achou? Ninguém achou? Ninguém leu a Bíblia hoje, hein? Ninguém achou ainda? Ninguém conseguiu achar ainda? Irmão, daqui a pouco mais a gente está na Ponte Razão. Vamos aplaudir a Jesus, mas Jesus abençoe essa madrugada já. Já vamos terminar o culto, né, meus irmãos? Já vamos terminar o culto. Não achou o versículo ainda não? Mas um só pecador, mas que é? Não. Mas o pecador não permanecerá na congregação do justo. Viu o Salmo 101? Esse aí, pode achar. É o Salmo 101, só você vai lá e já acha direitinho, viu? Irmão, nesse momento, alguém está nos assistindo essa madrugada? Nossos internautas da madrugada, né? Deus abençoe, pela audiência, pela sintonia. À noite a gente está de volta, hoje à noite. Também vale.